Fala galerinha da descentralização, tudo bem? Aqui é o Cooldown BR, como é que vocês estão? Bora lembrar as duas regras então do cooldown. A primeira regra é falar do cooldown para as outras pessoas. Já falou do cooldown hoje para alguém? Se não falou ainda, tem a oportunidade de ter lembrado agora, hein? Segunda regra então é ler o manifesto. Para quem não quiser ler o manifesto, nós já temos aqui um vídeo, então eu vou deixar aqui no card do lado. Basta só clicar aí e coloca para assistir depois desse vídeo aqui, beleza? Um outro ponto que eu queria falar a respeito, galera, é de um comentário que eu achei bem legal aqui no canal. Em vez da gente fazer votações, essa pessoa falou uma coisa bem interessante. Por que você não faz uma sequência de vídeos com todos esses temas que você falou pra gente votar? Então é isso que eu vou fazer, começando com a Web 3.0, beleza? Se vocês tiverem também vontade de falar algumas ideias de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, pode ficar à vontade e manda nos comentários, legal? Então, o que é essa tal dessa Web 3.0? Como é que a gente chegou na 3.0? O que foi a 1.0 e a 2.0? Bora entender o que é tudo isso aí, galera? Vamos lá pro vídeo, então. Então, para a gente falar de Web 3.0, vamos começar do começo. Vamos falar da 1.0, beleza? Mas que porra é essa? Então, a Web 1.0 ela era bem limitada e ela não tinha toda a interação que a gente tem hoje. Com o passar do tempo, a gente começou lentamente a fazer algumas melhorias e as coisas com Flash, para quem lembra aí do Flash, né? Tinha sites que eram animados com Flash, JavaScript e começaram a adicionar alguns novos recursos, mas ainda assim ela era bem limitada, galera. Já na Web 2.0, ela foi marcada como a era dos sites dinâmicos e interativos, de leitura e gravação. Ela começou em meados de 2004 e ela vem sendo usada até hoje, ou seja, é a atual internet que a gente usa até hoje, é a web que a gente está acostumado. O que mais mudou nela foi essa tal dessa interação entre o usuário e a página. Em vez da gente só receber informação da página, era a página então que começava a receber as informações dos usuários. Então, empresas como Facebook, YouTube aqui mesmo e algumas empresas como a Google, elas começaram a centralizar esses conhecimentos sobre o usuário em pacotes e começaram a vender essas informações para outras empresas que tinham interesse em oferecer serviços e produtos que eram mais a cara do cliente. Ou seja, não é à toa que quando você chega no seu browser para você fazer uma pesquisa, parece que o seu browser ele conhece você, ele sabe os seus gostos, ele sabe quais são os produtos que te interessam, e ele fica te oferecendo esse tipo de coisa porque ele coleta dados sobre você, aí ele te oferece aquilo que te agrada e aquilo que você procura. Então não é à toa, às vezes tem pessoas que até comentam, parece que o meu computador tá me ouvindo e tal. Não é isso, galera. Na verdade, é o algoritmo que está entendendo a sua forma de navegar, os produtos que você tem interesse e as coisas que você procura como usuário. Beleza. Então é isso que está acontecendo, galera, na Web 2.0, que é a web que a gente tem agora. Agora, partindo desse princípio que a gente já tem essa interação, vamos entender o que é essa Web 3.0. Ela é conhecida como a web descentralizada, tanto para leitura, gravação e a confiança dos dados. Ela é a próxima evolução da internet utilizando a tecnologia blockchain e as ferramentas de descentralização. Tudo que a gente gosta de falar aqui nesse canal, galera. O termo Web3 foi cunhado pelo cofundador da Ethereum, Gavin Wood, em 2014. Com a Web3, a gente também ganhou confiança de leitura e escrita, e então nós estamos transformando os aplicativos centralizados em dApps, os tão falados dApps hoje em dia, que são os Decentralized Application, ou aplicativos descentralizados. Como é que isso funciona então? Os três objetivos dessa Web 3.0 incluem infraestrutura sem confiança, ou seja, eu não preciso da minha confiança para que ele funcione, porque ele está já codificado de uma forma que não necessita mais da minha confiança para que eu faça essa interação. Ele remove os intermediários, mais uma vez bem relacionado com o primeiro ponto que já falamos aqui sobre a infraestrutura sem confiança. Por quê? Vamos pensar no seguinte. Na proposta do Bitcoin, por exemplo, quando ele nasceu, ele tirou o banco da equação. Ou seja, agora um usuário pode fazer transações com o outro e ambos podem confiar que essa transação vai ser feita porque o intermediário foi retirado, que era o banco, e o software entrou no lugar.
Então, momento crítico aqui, né? Agora dá para entender por que os bancos e os governos não gostam do Bitcoin, porque na verdade é uma ameaça para eles, porque se a gente conseguir colocar tudo em código, a gente não precisa mais deles como intermediário, a gente pode deixar a tecnologia fazer a gestão e gerir as leis e o Estado para nós, em vez de termos esse bando de corrupto aí que fica pegando nosso dinheiro e não faz nada pelo povo, né? Mas voltando aqui então, a Web 3.0. Ele também dá aos usuários o poder e a propriedade sobre os seus dados, a sua identidade, a sua segurança e as suas transações. Na Web 2.0, como a gente já falou anteriormente, você é o produto. Por quê? Porque você navega nas redes e você dá a sua informação para as empresas. E com isso, elas têm poder sobre essas informações e elas podem vender para as empresas que estão interessadas em vender produtos e serviços para a gente. E outra coisa interessante também, vamos supor que você vem e posta um vídeo no YouTube. Na Web 2.0, você praticamente não é o dono do seu conteúdo. Por quê? Porque ele está dentro de um servidor centralizado no YouTube. Na Web 3.0, isso já seria diferente. Eventualmente, todos os posts são de propriedade daquele usuário que postou dentro da blockchain. Exemplo disso é uma plataforma chamada Odysee, que visa construir uma plataforma de vídeo independente mais livre, baseada na tecnologia blockchain. Odysee ela é alimentada pela blockchain LBRY, que é a library, né? A interface do Odysee é semelhante ao YouTube. Os usuários podem enviar seus vídeos em seus canais, os espectadores podem curtir ou deixar comentários. Enquanto o YouTube armazena uploads do vídeo em seus servidores centralizados, o Odysee funciona como uma troca de dados ponto a ponto, distribuída em uma rede para evitar servidores centralizados. A Web 3.0 também elimina o intermediário que nós já falamos antes. Não há banco de dados centralizados que armazena as estatísticas mais. Então, o servidor de web centralizado, onde reside a lógica do back-end, em vez disso, você pode aproveitar a blockchain para criar aplicativos em uma máquina de estado descentralizado, que é motivada por notas anônimas da internet. Na Web 3.0, você pode escrever contratos inteligentes. Um outro ponto interessante sobre a Web 3.0 é que, eventualmente, todas as empresas serão administradas por um DAO. Quem não sabe o que é um DAO, ela é uma organização autônoma descentralizada. Daí vem, então, o cunho da nossa comunidade Cooldown. Eu diria que o mais legal de tudo o que está sendo proposto pela Web 3.0, por exemplo, a Web 3.0 Foundation, apoia projetos para aumentar a descentralização da internet, onde os usuários possuem seus próprios dados, não as corporações. Isso para mim é muito valioso e eu acho que aqui é que tá morando o ouro nessa proposta, porque aí nós vamos voltar a ter controle das nossas informações, né? Porque agora elas são públicas praticamente e são trafegadas como um produto. E muitas vezes, entre aspas, sem a nossa ciência. E quem aqui de nós, de fato, leu toda a proposta do Facebook para abrir uma conta lá no termo de aceite e serviço? Eu acho que bem poucos de nós leram tudo que estava lá dentro, porque, vamos falar a verdade, né? Texto mais jurídico assim é um texto meio chato de ler. Então a gente acaba não lendo. Mas lá tá falando que eles vão usar nossos dados. Então, Tim Berners-Lee, o inventor original da web, ele falou sobre uma coisa fundamental que ia acontecer com a internet, com a web como um todo, né? Que no futuro as redes seriam abertas, sem a necessidade de confiança e sem a necessidade de permissões. Como é que isso funciona? Então, o tal do Open, que é o aberto, seria construído então a partir do software de código aberto, construído por uma comunidade aberta, ou seja, os DAOs, e acessível aos desenvolvedores. O segundo ponto seria o trustless, ou seja, sem precisar de confiança, em que a própria rede permite que os participantes interajam de forma pública ou privada sem um terceiro confiável, ou seja, tire o intermediário da equação, beleza? Agora, o terceiro ponto, permissionless, que é sem a permissão, em que qualquer pessoa ou usuário ou fornecedores podem participar sem autorização de um órgão governamental, ou seja, de fato, liberdade para poder fazer parte da rede. Ou seja, países como a China, que tem a internet toda bloqueada, eles precisam urgentemente de um novo conceito de internet como esse aqui, para as pessoas terem liberdade para poder conversarem, usarem os aplicativos que quiserem, em vez de ser somente os aplicativos homologados ou
registrados, vamos dizer assim, pelo governo, que permitiria eles de usar o que eles acham que o povo deve ou não usar. Então isso aqui tiraria o governo da equação. Agora, uma coisa bem interessante que a Web 3.0 ela se propõe é resolver esse tal desse monopólio com destaque para a descentralização. Muitos desses apps construídos em blockchain, conhecidos como as dApps, que a gente já falou anteriormente, levam consigo mesmas as características que a blockchain incorpora, como o open source, ou seja, código aberto, segurança, distribuição justa, orientação pela comunidade e a autogovernança, ou seja, as pessoas que participam daquela comunidade dirigem a direção desse projeto ou tecnologia. Bem legal isso, né? Na prática, galera, a próxima onda da web, a 3.0, vai muito além do caso de uso inicial de criptomoedas. Por meio da riqueza de interações que nós temos nesse formato de internet, de web 3.0, é possível ter um escopo global de contrapartes disponíveis e a Web 3.0 também vai conectar criptograficamente todos os indivíduos, corporações e máquinas, com algoritmos eficientes de aprendizado de máquina, levando ao surgimento de novos mercados, modelos de negócios associados e o resultado é semelhante a um retorno à aldeia global. Então é isso, galera. A Web 3.0 quer descentralizar esse poder da comunicação e da transmissão de informações das corporações para um sistema via blockchain, onde todos podem participar e todos podem ganhar com ela. Eu acredito que isso é o futuro. Ainda não sabemos ao certo como isso vai ser completamente implementado, porque como a tecnologia ainda está evoluindo, nós estamos no meio dessa evolução que pode ditar os novos passos, os novos rumos que nós vamos ter com a internet. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se não deixou seu like, deixa ele aí já agora, esmaga ele aí para fortalecer o canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações e nos vemos no próximo vídeo. E viva a revolução digital!